Estamos de volta com o programa Café com Direito e vamos dar continuidade aqui a um tema muito interessante, porque a gente vai falar de um assunto que me agrada e um local que eu gosto muito, chama-se Parque Solon de Lucena, né? Temos uma área bonita, e aí o que fazer com ela, o que deixar de fazer, e, por exemplo, por que não se pode mais fazer festa no Parque Solon de Lucena? O Parque Solon de Lucena, todo mundo conhece por Lagoa, é um patrimônio paisagístico da cidade. Ele foi criado de um projeto, originou-se de um projeto de Burle Marx. É um projeto, inclusive, belíssimo. É um dos cartões postais da cidade. O que aconteceu? Em meados de 2000, dos anos 2000, aproximadamente 2003, estava tendo muitos festejos no Parque Solon de Lucena, e isso começou a comprometer aquela parte da área do Cassino da Lagoa, porque a parte onde já existem os ônibus, já é extremamente degradada. Mas aquela parte ainda é um pouco conservada, um pouco, né? Então, o que aconteceu? Houve um embargo, na época, eu recomendei que houvesse um embargo, de lá para cá, não houve mais festas, não houve mais festejos. Mas isso aí pode ser revisto, evidentemente, né? Agora, em minha opinião, deve-se primeiro cuidar da lagoa. Ali é um equipamento público, há muita demanda, as pessoas estão a todo momento utilizando o parque, né? Seja para pegar ônibus, seja para caminhar para vários locais, e há uma degradação natural. Pois é, por que não, há algum impedimento, não haveria uma probabilidade, que aí vem pela questão do direito ambiental, a qualidade do ambiente, que a gente já falaria de uma qualidade ambiental, de qualidade de viver mesmo aqui, por que não fechar aquilo ali e deixar para uso da população para caminhadas, para o final de semana? Aí lá vai eu fazer um pouquinho para quem foi muito tempo casada com campinense, porque fazendo uma comparação, o pessoal não gosta, mas em Campina Grande você tem um parque da criança, poxa, é uma movimentação, é um momento de interação familiar, que as pessoas vão, né, usufruir desse meio ambiente. Por que não fazer isso com a lagoa? Existe algum tipo de impedimento legal ou questão de vontade política? Não, o impedimento atualmente é só para festejos. E como eu estou falando, esse impedimento não... Não poderia ampliar para ônibus, por exemplo? A questão, Sheila, é que a gente vai colocar um desses ônibus para circular, não é? João Pessoa, como toda cidade que se desenvolve urbanisticamente, sobretudo as capitais brasileiras, está passando por um processo extremamente difícil, porque há um inchaço cada vez maior no trânsito, impossibilitando que as pessoas se desloquem de um lugar para outro de uma forma melhor, e isso compromete o meio ambiente, compromete a qualidade de vida. Então, sua sugestão é muito boa, mas na prática nós não teríamos como executá-la. Porque você vai falando sobre isso, eu já vou começar aqui a questionar muito mais. Por exemplo, quando eu digo assim, a vontade política de tentar resolver, porque nós vamos ter outros problemas com essa questão do crescimento. Altiplano, né? 1 metro quadrado caríssimo do altiplano, né? Você vê grandes obras ali, algumas embargadas, que é importante também ressaltar isso e descobrir o porquê. Supermercados, escolas querendo ir para lá, embargada. E vamos esbarrar no mesmo problema, meio de transporte, a questão urbana, né? O que esses órgãos de proteção ambiental podem fazer de forma preventiva, já e amenizando os problemas futuros? A palavra que você utilizou, preventiva, foi ótima. Que já não está muito não, né? Quem pena para sair do altiplano, quem tem que fazer aquele circuito ali. É verdade, é muito difícil, principalmente quem vem ali da Beira Rio, né, subindo. Inclusive ali está prestes a ter um caos. Verdade. Porque daqui a 1 ou 2 anos serão entregues várias unidades de apartamentos lá. E com isso vão surgir dezenas de novos carros que terão como destino aquele trecho. Portanto, a prefeitura provavelmente já deve estar com um projeto aí, ou se não tiver, aproveito o ensejo aqui para que ela o tenha, porque senão ali ficará intrafegável. Pois é, a população não pode, de alguma forma, provocar a Procuradoria, o Ministério Público, para que isso acelere, para que, até com embasamento na própria legislação ambiental? Pode, mas aí é que está. O ideal é que se trabalhe de uma forma preventiva. Veja bem,
O altiplano hoje, muito provavelmente, nos próximos 5 ou no máximo 10 anos, muito provavelmente não terá mais nenhum resquício, como a gente vê hoje, de frutas e de árvores. Ali, fatalmente, vai ter prédios, vai ser urbanizado. Então, em minha opinião, o que é que os gestores municipais poderiam fazer? Poderiam investir em mais unidades de conservação, em mais bolsões verdes, porque do jeito que está, vão surgir muito poucas opções para as pessoas terem uma qualidade de vida boa, porque a tendência ali é ter trânsito, pior ainda, entendeu? Então, aproveito o ensejo aqui para até fazer essa recomendação. Mas sim, os órgãos ambientais estão à disposição, mas essa iniciativa tem que partir, em primeiro lugar, dos gestores municipais. Como é que eu disse, multas. Não existe formas de incisivas de você cobrar isso dos gestores, de forma até, muitas vezes, levando para o lado pessoal, da responsabilidade pessoal do gestor, na medida em que vai ficar intransitável, que falta uma atenção, até na hora dessas liberações de construção, essas liberações de licenciamento, né, não está fugindo do controle? Tá, eu acredito que sim. Eu acho que os gestores têm de se preocupar mais com a mudança da legislação municipal de João Pessoa no que tange ao espaçamento entre os prédios. Porque, com raras exceções, existem muitas unidades residenciais e pouco espaço para o lazer. E isso vai terminar, no futuro, desencadeando muitos problemas de trânsito, porque em João Pessoa nós temos muito poucas vias de trânsito para escoar o trânsito de uma forma boa. Eu sou otimista, mas fica aqui o meu recado para os vereadores, para os gestores, já que a gente vai ter um novo prefeito, né, para que revejam a legislação no sentido de aumentar o espaçamento entre os prédios, no caso de ser liberados os edifícios nas demais áreas do altiplano. Cabo Branco. O hotel no final do Cabo Branco. Por que está parado? Porque ali houve uma questão formal. O empreendedor, pelo que eu tive conhecimento, não obteve uma documentação da prefeitura. E aí o órgão estadual concedeu a licença. Aquele negócio, existe muita... gera uma insegurança. Mas os parâmetros não são os mesmos para eu conseguir uma licença, para eu conseguir essa habilitação? Não seriam os mesmos princípios, os mesmos objetivos? Há uma confusão muito grande entre legislação federal, estadual e municipal. Muitas vezes o empreendedor é aquela pessoa de mais boa fé, mais bem intencionada possível, e, no entanto, ele tem um documento e chega à fiscalização e bate nele, e multa e tudo mais, entendeu? Foi o que... Não foi esse o caso daquele hotelzinho no final do Cabo Branco, mas basicamente foi uma questão formal. Ele obteve a licença da SUDEMA, né, mas por uma questão formal, ele não obteve um documento da prefeitura. E aí a gente vê aquela obra embargada até hoje, né? Pois é, e aí a gente fica. O meio ambiente a gente deve preservar, no sentido de também não deixar o crescimento da cidade acontecer, ou a gente tem que, né, ou que tentar como harmonizar isso? Porque eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte, não dá para você ficar com um bocado de terra, um bocado de floresta e o povo passando fome sem poder explorá-la, né? Então, tentar harmonizar essa legislação com essa também, a necessidade também de um direito ambiental favorável ao cidadão. Diretamente, de forma individual até. Claro, concordo integralmente, Sheila. Agora, em minha opinião, com base na experiência que eu tenho já há 16 anos tratando sobre questões ambientais, a única coisa que uma das coisas que pode melhorar significativamente o meio ambiente é, em primeiro lugar, essa questão do espaçamento entre os prédios, que eu acho que tende a aumentar. E, em segundo lugar, criar bolsões que preservem a flora e a fauna. Eu vou te dar 2 exemplos práticos de bolsões que foram criados em João Pessoa e hoje a população dá a maior relevância, dá a maior importância a esses 2 bolsões. Primeiro, a bica. A bica foi criada em 1926. Se não houvesse uma norma lá protegendo aqueles bolsões e cercando o bolsão, provavelmente a gente não teria a bica, provavelmente ali seria uma invasão ou seriam construídas casas. E aí a gente não teria onde levar os nossos filhos para curtir aquela coisa tão boa. Exatamente. O segundo bolsão
é a Mata do Buraquinho. Você não tem conhecimento, talvez, mas uma boa parte da Mata do Buraquinho estava prevista para ser loteada. Olha aí. Aquela parte, eu vou dar ao espectador, que talvez ele visualize, na BR-230, antes do Unip, tem um posto de gasolina, né? Você indo em direção para sair de João Pessoa. Na frente daquele posto de gasolina tinha um loteamento. Tinham várias quadras ali que poderiam ser hoje... Tinha um projeto lá para ser várias casas e talvez até prédios. Ou seja, a população ia perder esse bolsão. E veja bem, não basta só criar o bolsão, é preciso que se cerque, porque infelizmente há muita invasão. E dê condições para que o cidadão também usufrua disso. Né? Estrutura para que ele possa visitar, conhecer, né? E aí também usufruir desse ambiente, né? Porque senão a coisa também não funciona muito bem. Falando sobre isso, vamos ter que tocar de um assunto mais complicado e polêmico, né, que está meio parado, que foi a questão ali do Aeroclube. Porque também a intenção ali era, me parece, para quem está como telespectador do outro lado, é de que também seria um espaço desse, de lazer, e aí a gente pensa no meio ambiente como um todo, de lazer para a população. Eu acho que a ideia de se fazer um espaço de lazer ali é amplamente aceitável, né? Coerente. Quem é que não gostaria de estar curtindo ali, se levar seus filhos, levar sua família? Ocorre que a gente tem de garantir, a gente tem de assegurar os contratos, as coisas que já existem, entendeu? A prefeitura não era competente, do ponto de vista legal, para desapropriar a área. Não é à toa que a Justiça Federal julgou improcedente a ação de desapropriação. E, a meu ver, houve uma precipitação por parte da prefeitura em ter quebrado lá a pista, entendeu? Enfim, essa parte está na justiça, mas a justiça muito provavelmente vai dar ganho de causa ao Aeroclube e ali a prefeitura não vai poder desapropriar. Então, significa, a prefeitura vai ter que procurar outro local. Não, e a necessidade mesmo de se procurar esses outros espaços. Eu, por exemplo, que tenho criança, eu sinto muita dificuldade de ter outra opção para levar as crianças nos finais de semana, né, para conhecer. Senão acaba criando, que é uma cultura daqui que não é nada interessante. Nós temos as praias, que são maravilhosas, indiscutíveis, mas falta mais espaços, né? Então tem que incentivar isso mesmo para termos mais qualidade. Nós já temos uma cidade que eu diria reconhecida pela qualidade de vida, mas falta espaços públicos. Né? E aí a gente sabe tanto que falta, o tanto que é importante espaços públicos. Hannah Arendt já dizia isso, que quando os políticos não querem que a população se manifeste, se junte, ele começa a acabar com os espaços públicos. Vamos criar espaços públicos. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu agradeço a sua participação. O programa Café com Direito está aberto para essa discussão. A gente tem também que incentivar a população a conhecer esse direito, né, ao meio ambiente para ele poder fazer essas suas cobranças. Então, eu agradeço a sua participação. Eu é que agradeço. Obrigado. E o programa Café com Direito vai ficando por aqui e na próxima semana mais informação jurídica para você. Até mais. Café com Direito. Oferecimento Livraria Prática Forense.